Olá, boa noite. Que bom ter você aqui novamente com a gente no Band Cidade. Hoje é quarta-feira, 16 de fevereiro, e vamos aos destaques da edição de hoje. Homem suspeito de praticar vários assaltos é morto na Aldeota. Polícia prende 2 homens acusados de envolvimento em organização criminosa. Um dos presos é advogado. As novidades da Fórmula 1 para a temporada 2022. E ainda mais uma rodada e mais empates dos times cearenses na Copa do Nordeste. É agora no Band Cidade. Um homem acusado de praticar vários assaltos em ruas do bairro Aldeota, aqui em Fortaleza, foi morto em horário movimentado ontem. A Iva Soares traz todos os detalhes. As marcas de sangue ainda permanecem aqui no local, na rua Coronel Jucá, com a avenida Dom Luiz, no bairro Aldeota. Foi exatamente neste ponto em que essa mancha de sangue ainda permanece que um homem morreu. Ele, suspeito de praticar assaltos aqui na área do bairro Aldeota, estava em uma motocicleta com o comparsa, quando teria sido atingido por disparos de arma de fogo por uma pessoa que, de acordo com a polícia, ainda não foi identificada. Vejam só, nessas imagens, é possível perceber que a moto ela trafegava na contramão pela avenida Dom Luiz, quando os 2 homens entraram na rua Coronel Jucá. O garupeiro cai sem vida no asfalto. Testemunhas chegaram ao local, ficaram vendo essa cena, no momento em que este homem ficou caído ao chão. Uma viatura da Polícia Militar foi acionada, a área foi cercada, uma equipe da perícia forense também esteve no local, mas ainda de acordo com a Polícia Militar, este suposto assaltante que foi atingido por tiros e que morreu aqui na rua Coronel Jucá, com a avenida Dom Luiz, não foi identificado. A polícia não conseguiu identificar, chegar ao nome. Nenhum familiar também compareceu ao local, mas ainda de acordo com a polícia, todos esses detalhes eles farão parte de uma investigação. Os policiais, eles informaram que além da calça jeans que o suspeito estava usando, ele também estava com uma bermuda por baixo desta calça, ou seja, características realmente de pessoas que praticam ações criminosas. Algumas testemunhas chegaram até os policiais e informaram que presenciaram algumas ações criminosas realizadas por esses 2 homens que aparecem aí nessas imagens, sendo que um caiu sem vida aqui na rua Coronel Jucá e o outro fugiu sem prestar nenhum socorro. Não se sabe também se o outro estava atingido pelos disparos que foram efetuados por esta pessoa, que não foi identificada. Mas foi uma intensa movimentação e agora o caso de fato será investigado. A polícia busca aí para identificar este homem que acabou ficando nesse chão, sem vida, após ter realizado ações criminosas pela área aqui do bairro Aldeota. A Polícia Federal fez mais uma apreensão de cédulas falsas, dessa vez no município de Maracanaú, que fica na região metropolitana de Fortaleza. Além do dinheiro, cerca de R$1.000, a Polícia Federal também prendeu um homem de 18 anos. O flagrante aconteceu no momento em que o preso recebeu as notas através do correio, uma encomenda postal com essas notas falsas de R$10 e R$20. De acordo com a Polícia Federal, o homem confessou o crime e disse que um parente comprou as cédulas falsas pelas redes sociais. Essa não teria sido a primeira vez da compra desse jovem pelas redes sociais de dinheiro falso. A Polícia Civil do Estado prendeu 2 homens acusados de envolvimento em uma organização criminosa. 11 armas de fogo foram apreendidas e entre os presos, que seriam aí um cabeça dessa organização criminosa, está um advogado. Um trabalho de investigação foi desenvolvido por equipes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas,
que resultaram na desarticulação de um grupo criminoso responsável diretamente pelo armazenamento, manutenção e preparação de armamentos utilizados por grupos criminosos que atuam no bairro Messejana. As investigações decorreram da prisão de Francisca Valesca Pereira Monteiro, de 27 anos, a Majestade, a qual foi presa em Gramado, no Rio Grande do Sul, ano passado. Entre os presos estão um homem considerado o armeiro do grupo e um advogado, que tinha a função de repassar as determinações dos chefes que estão presos para outros integrantes do grupo que estão em liberdade. Durante as diligências, foram apreendidas 11 armas de fogo, munições, centenas de projéteis e diversos utensílios para manutenção e fabricação de armas. Amanhã, quinta-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso vai fazer um balanço desse período em que ele esteve à frente, na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Vai ser amanhã, às 11h30 da manhã. No próximo dia 22, o ministro Edson Fachin toma posse como presidente do TSE e o ministro Alexandre de Moraes como vice. Luiz Roberto Barroso se reuniu com os principais representantes das redes sociais aqui do Brasil para formar um acordo, assinar memorandos de combate à disseminação de notícias falsas e discursos de ódio, principalmente no contexto eleitoral de 2022. Federais e deputados estaduais é um momento importante da vida brasileira e da vida democrática. E nós todos estamos preocupados e empenhados em preservar um ambiente de debate livre, amplo, robusto, mas que preserve certas regras mínimas de legalidade e de civilidade. E, portanto, estamos empenhados em combater o ódio, a criminalidade difundida online e teorias conspiratórias de ataques às democracias. Portanto, é impossível exagerar no mundo contemporâneo a importância que assumiram as mídias digitais e, consequentemente, é impossível exagerar a importância de uma parceria como essa que nós estamos aqui celebrando. No próximo dia 28 é o prazo limite para as empresas e instituições financeiras enviarem os comprovantes de rendimentos aos contribuintes referente ao ano passado. Porque esses rendimentos, esses comprovantes, servirão como informação para o preenchimento da declaração do Imposto de Renda 2022. A declaração que começa a ser feita no próximo dia 2 de março, a Receita começa a receber, vem aí carregado de dúvidas, né? Tem muitas novidades esse ano. E para começarmos a discutir essas dúvidas, a esclarecer, a gente recebe hoje o João Paulo Queiroz, é contador. João Paulo, não dá para começar por outro ponto que não sejam os testes de Covid, né? Muita gente fez teste em farmácia, algumas farmácias bateram recorde aí de venda de testes, houve filas e também muita gente fez teste em hospitais, se não por plano de saúde, em laboratórios, de forma particular, enfim. Esses exames, esses testes, eles vão lá para a minha declaração? Fran, prazer, satisfação estar aqui em poder contribuir, esclarecer e prestar contas aí a quem está na obrigação de enviar, informar ao Leão a sua declaração de 2022. Seguinte, para quem fez exames da Covid 2019, se fez em redes de farmácia, esses valores gastos com esses exames não serão dedutíveis da sua declaração de imposto de renda pessoa física. Fran, mas para quem fez em laboratórios, rede de hospitais, sejam eles privados, sejam eles públicos, se constar o CPF do contribuinte, sim, você poderá colocar na sua declaração de imposto de renda pessoa física 2022. O que é uma pena, porque os testes de farmácia são caros, não são baratos, muita gente precisou fazer várias vezes.
eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Assim, o meu filho, ele precisou fazer o teste de Covid, apesar de ter o plano de saúde, havia uma demora e eu fui direto no laboratório e paguei uma quantia bem salgada por esse teste. Posso colocar? Nesse caso, você pode solicitar, como não foi por convênio no laboratório, você pode solicitar sim ao laboratório uma nota fiscal, um recibo, do qual saia no seu nome, você na condição de contribuinte, e o seu filho como dependente, você vai informar sim despesa dedutível de planos de saúde, de médicos, dentro da sua declaração de imposto de renda. João Paulo, ainda dentro aí dessa questão da Covid, né, da pandemia, imposto de renda, nós tivemos aí adiamentos, né, nos anos anteriores. Esse ano, você acredita que vai ter mesmo aquele prazo recortadinho do leão? Pelo que tudo indica, toda a informação que a gente recebe na condição de contador, as prestações de contas, empresário, pessoa física, sempre acontece com 15, 20 dias de antecedência. Até a presente data, a gente não tem nenhuma informação e não aconteceu até agora que nada possa vir a ser postergado o prazo. Para a gente, contribuinte de imposto de renda, que deverá prestar contas ao leão, será satisfatório se tiver aí o postergamento da prestação de conta. Por quê? Uma coisa que eu sempre gosto de informar, Fran, é que não deixe para a última hora. Faça a separação dos documentos com antecedência, com calma. Se for uma declaração um pouco mais robusta, que precisa de vários documentos, você vai efetuar várias ligações, você vai buscar vários fornecedores para prestar contas. Então não deixe para a última hora. Eu não sou um bom exemplo, não. Ainda estou naquela. Vamos ver se esse ano eu consigo fazer antecipadamente. Uma questão, muita gente também nesse período, né, foi para a informalidade, a gente sabe que houve aí perda de empregos. E aí no ano passado, até também a gente recebeu exemplos pelas nossas redes sociais, algumas pessoas abriram aí MEIs, né, empreenderam. Tá. Essas pessoas, elas já... Como é que fica aí essa situação, esse encaixe para o leão, para a Receita? O importante é informar que alguns contribuintes entendem que o microempreendedor individual, ele tem faturamento. Faturamento é do CNPJ. Para ele levar para a declaração dele na condição de pessoa física, ele tem que levar apenas o lucro que deu ou o lucro que foi auferido de um determinado período. O faturamento da empresa é recolhimento da empresa, do CNPJ. Para você, na condição de CPF, você tem que fazer uma coisa que é muito mais técnica para nós contadores. Uma coisa chamada lei de presunção. Eu tive X de gastos, teve X e Y de faturamento. Eu faço a divisão, eu faço o encontro desses valores, o que sobra é o meu lucro. Em cima desse lucro eu vou levar para dentro da minha declaração. É algo simples de ser feito, mas de forma bem ponderada você faz isso com calma. Pois eu te agradeço essa visita, esse encontro, essas informações. E a gente deixa aqui aberto também para você, telespectador, que tem dúvidas sobre o imposto de renda, o que mudou, se mudou o limite, essa coisa do microempreendedor individual. A gente vai voltar a falar nesse assunto aqui no Band Cidade, daí nas próximas semanas. João Paulo, muito obrigada. Obrigado a você, Fran. Um abraço para todos. E agora a gente vai mostrar os destaques nacionais direto da capital federal com Napoleão de Castro. Napoleão. Aqui Congresso Nacional, aqui Brasília. Muito boa noite a você, telespectador do Band Cidade. Nesta quarta-feira a gente volta de Brasília para atualizar com os temas mais importantes de hoje na capital federal. Na quarta-feira de notícias, no Congresso Nacional, o acompanhamento em cima das votações, sessões na Câmara e Senado. Câmara com um tema importante que envolve o transporte público nas capitais de todo o Brasil. Há neste momento, inclusive, uma mobilização de prefeitos das capitais brasileiras aqui no Congresso Nacional. E no final da tarde de ontem foi inaugurado o Memorial das Vítimas da Covid-19 no país. O memorial, localizado na parte superior do auditório Petrônio Portela, no Senado da República, reúne 27 prismas de mármore, representando cada unidade da Federação Brasileira.
Os prismas são iluminados internamente e simbolizam a vela, em honra à memória das mais de 630 mil vítimas até hoje da Covid-19 no país. Idealizador do projeto, o senador Renan Calheiros falou com a nossa reportagem, primeiro sobre o memorial e depois sobre os resultados da CPI da pandemia. Sem dúvida nenhuma, é uma homenagem singela, mas uma homenagem às vítimas da Covid-19, que foi um flagelo que atingiu a humanidade, mas aqui no Brasil teve um agravante, né? Porque contou com um negacionista à frente da presidência da República. Isso causou dissabores e acabou implicando na criação de uma comissão parlamentar de inquérito. Essa comissão parlamentar de inquérito, um relatório que o senhor muito bem pôde produzir junto com seus pares. Que resultados práticos pode advir? Porque às vezes a sociedade fica descrente e acha que não dá em nada, mas vocês encaminharam para vários setores. Sem dúvida. Antes mesmo do encerramento dos nossos trabalhos, órgãos variados já tinham aberto mais de 20 procedimentos. Nós tivemos na semana que passou do Ministério Público Federal do Distrito Federal, que já encaminhou providências. O Ministério Público do Distrito Federal está cuidando dos indiciamentos daquelas pessoas que não têm foro especial. E nós estamos em reuniões permanentes com a Procuradoria-Geral da República, a quem cabe dar continuidade à investigação, que é o que se espera, ou então denunciar, ou então arquivar. O procurador, não se sabe por quê, ele entendeu de surpreender um quarto encaminhamento, de mandar uma petição sigilosa para o Supremo Tribunal Federal, que só na semana que passou nós tivemos conhecimento dela. 90% de tudo aquilo que se investigou na Comissão Parlamentar de Inquérito é público. Com relação ao presidente da República, tudo que o relatório estabelece é público e confessado por ele. De modo que nós aguardamos uma providência urgente da Procuradoria em cumprimento do que manda a Constituição Federal. As informações de Brasília, do Congresso Nacional, Napoleão de Castro, para o Band Cidade, na Band Ceará. Vamos falar de velocidade. A temporada 2022 da Fórmula 1 começa em março. Você acompanha tudo aqui na tela da Band, mas vamos falar aí sobre os preparativos e as novidades fora da pista, antes do Grande Prêmio do Bahrein. Estamos falando das únicas peças que ligam os maravilhosos, velozes e ultra tecnológicos carros da Fórmula 1 ao chão. Não precisamos explicar a importância dos pneus em uma corrida. Muitas estratégias de equipe, formas de pilotar e emoções giram em torno deles. Para esta temporada, o novo desenho das máquinas passa pelos compostos. Os aros ou as rodas terão 18 polegadas, ou seja, uma diferença de 13 centímetros com relação ao último ano. Parece pouco, mas isso faz diferença. Visualmente é bem claro, mas nas pistas também. Podemos dizer que os pneus serão mais finos e duros, teoricamente gerando menos desgaste, preocupação com temperatura e paradas nos boxes. Mário Isola, chefe do setor de corridas da Pirelli, afirma que as táticas das equipes vão continuar, porém a competitividade deve ficar mais acirrada. Os pilotos serão mais agressivos e teremos mais ação nas pistas. Um certo nível de degradação é necessário para encorajar diferentes estratégias, senão todos usariam apenas os macios. Estes são os objetivos que tínhamos em mente quando começamos a desenvolver estes novos pneus. Ao todo serão 5 tipos de compostos. No fim do ano passado, em Abu Dhabi, os últimos testes foram feitos logo após o término do campeonato. Os anteriores haviam sido fechados e desta vez foi possível observá-los em ação com a avaliação dos pilotos. Obviously they are different
Obviamente, o comportamento dos pneus é diferente, assim como a degradação. Ainda vão definir qual composto será usado na próxima temporada. Os testes foram muito produtivos para todos, mas ainda não são os definitivos. Mas será um jeito diferente de pilotar, com técnicas diferentes. But it is different. It's going to be a different tire to drive, different driving technique. Com carros montados especificamente para estes trabalhos e chamados de mulas, a temporada 2022 da Fórmula 1 começou há muito tempo. E a expectativa para esta reformulação da categoria é grande. O brasileiro Pietro Fittipaldi, piloto reserva da Haas, participou dos testes, foi elogiado pela chefia e, em inglês, explicou. Eles estão trabalhando desde o ano passado neste carro e está sendo bem desenvolvido. É difícil saber antes da primeira corrida onde estaremos, porque na pré-temporada temos apenas uma ideia. Quando ela começa, aí sim, todos mostram seus carros. Foram 2 motivos para que a Fórmula 1 aumentasse o tamanho das rodas e dos pneus dos carros para esse ano. O primeiro foi para atender um pedido do promotor, que queria aí que os carros ganhassem uma cara mais moderna, mais parecida com os carros de rua de alta performance. Já o segundo motivo é para que aumente a janela de trabalho da temperatura dos pneus e os pilotos não tenham que ficar aí controlando muito a temperatura durante a prova e possam acelerar mais forte por maior número de voltas seguidas, coisa que no passado era complicado. E tá chegando a hora! A maior categoria automobilística do mundo vai revolucionar novamente. Quer ainda mais emoções, é mole? E as novas máquinas prometem menos desigualdade entre as equipes e ainda mais talento dos pilotos. Copa do Nordeste. O Ceará ficou no 0-0 em casa com o Sport. O Fortaleza também empatou de 1-1 fora de casa. Os dois times que jogaram aí pela 5ª rodada do Nordestão voltam a campo no sábado. Ceará fora de casa, jogou aí 3 seguidas aqui. E o Fortaleza retorna para jogar aqui na Arena Castelão. Vamos ver aí os gols da partida do Fortaleza e como é que foi o jogo no 0-0 do Ceará. Invicto até agora na Copa do Nordeste, o Ceará recebeu o Sport na Arena Castelão pela 5ª rodada da competição e não conseguiu sair do 0-0. Mesmo sem a vitória, o Vozão segue líder no grupo B. A equipe cearense esteve melhor na partida. Logo no começo do primeiro tempo, fez o goleiro Maílson defender 2 seguidas, em chutes de Mendonça e Vini. O goleiro, ao desenrolar do jogo, continuou mantendo o alto nível e foi crucial para evitar a derrota do Sport. Já o Fortaleza jogou no Almeidão em João Pessoa contra o Botafogo e também ficou no empate, mas de 1-1. O Belo assumiu provisoriamente o 5º lugar do grupo B, com os mesmos 5 pontos de Náutico e CRB superado pelo saldo de gols. O Leão do Pici permanece na ponta do grupo A. Foi o 3º empate seguido do tricolor. O Band Cidade de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Você vai acompanhar agora o Jornal da Band com toda a cobertura sobre a tragédia que aconteceu aí em Petrópolis. Essa tragédia que a gente vem mostrando no decorrer do dia, infelizmente, mas você vai poder acompanhar aí os detalhes e também a cobertura da visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia e toda essa questão que envolve aí o país presidido pelo Vladimir Putin. E outras informações, é claro. Então continue com a programação e depois do Jornal da Band tem o Faustão. Eu espero você amanhã. Até lá!